Mengão tem 3-0 na conta, uma expressiva vantagem. E vamos bater um papo sobre isso com a Tati Tavares. Ela, quando tem decisão, vai pro Maracanã, já começa a se concentrar, aquecer bem cedo, né, Tati? Pra você, bom dia. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Real. Oi, Renata, Denilson, muito bom dia pra vocês, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. É isso mesmo, eu chego cedinho pro aquecimento e olha, um sol para cada um. Quero ver se tiver esse calorzão no domingo no Maracanã. Bom, Flamengo aí em busca da 38ª taça do Campeonato Carioca, é o maior campeão carioca, né? O maior campeão do Rio de Janeiro. Enquanto o Nova Iguaçu está em busca de um título inédito. O Flamengo, se não perder, ele pode conquistar o título invicto pela 7ª vez na história. Só que é aquilo, Renata, como você disse aí, construiu uma boa vantagem, venceu por 3-0, pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim levanta a taça. E aí chegou, abriu uma maratona de jogos, Libertadores, Brasileirão. A ideia inicial do Tite era não poupar ninguém, mas pode ser que ele mude de ideia, até porque contra o Milionários, lá na Colômbia, na estreia da Libertadores, durante a semana, ele poupou vários jogadores, né? Ele disse em entrevista coletiva que 9 atletas estavam com problemas. Então, por isso, pode ser que ele preserve para essa decisão, até pela vantagem construída. O De La Cruz ficou de fora do jogo da Colômbia, né? Porque ele estava com febre, com uma virose, mas está recuperado e participou normalmente da atividade. Zagueiro Fabrício Bruno e o lateral direito Varela participaram também do treino normalmente. Eles saíram, né, do jogo contra o Milionários durante a semana com problemas físicos, aquela fadiga muscular. Lembrando que o Fabrício Bruno está vindo de uma grande sequência, ficou com a seleção brasileira também, mas estão aí aptos para a partida. Tem treino hoje, 3 da tarde e sábado também. E aí o Tite vai definir se vai ou não preservar jogadores. Vamos conferir agora na reportagem todos os detalhes desse duelo entre Flamengo e Nova Iguaçu. A final do campeonato mais charmoso do Brasil está chegando. Flamengo e Nova Iguaçu se reencontram neste domingo no Maracanã. Para a equipe da Baixada Fluminense, seria um sonho coroar a campanha surpreendente com a conquista do título. Maior campeão carioca, o Flamengo deseja a 38ª taça, depois de 2 anos batendo na trave. No primeiro duelo, larga vantagem da equipe da Gávea, 3-0. O artilheiro Pedro brilhou. Você tá louco? Gol! Feliz também pelo jogo que a gente fez. Claro que não tem nada a ganho, né? Sabe da dificuldade que é enfrentar o Nova Iguaçu, né? Com muito mérito eles chegaram na final. Na última semana, o time de Tite estreou na Libertadores com um empate diante do Milionários na Colômbia. O tal do calendário apertado voltou a fazer parte do dia a dia do Fla. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9 no último jogo. Até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. Eu não posso entrar com 9 jogadores que algum sentido, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Até por isso, o comandante precisou fazer mudanças na equipe titular em Bogotá. Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo deram lugar a Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus e Bruno Henrique. O meia uruguaio De La Cruz teve sintomas de virose e um quadro febril, mas está recuperado e já voltou a treinar com o grupo. Varela e Fabrício Bruno saíram de campo na Colômbia com dores musculares. Participaram da última atividade normalmente. O mês de abril apresenta uma maratona de jogos para Tite. Além da final do Campeonato Carioca, tem pela frente Libertadores e Brasileirão. Dessa forma, o treinador deve preservar alguns titulares para a decisão de domingo, principalmente porque o Fla tem uma ótima vantagem. Pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim levanta a taça. A escalação mais utilizada por Tite até o momento tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Com 2 treinos pela frente, Tite ainda vai definir se vai precisar preservar alguém. Lembrando que na zaga, Davi Luiz e Léo Ortiz são opções. Os desfalques seguem os mesmos. Volante Gerson recuperando de cirurgia no rim, Wesley problema na coxa e Gabigol.
suspenso por suspeita de fraude em exame antidoping até abril de 2025. O Nova Iguaçu deve repetir o time. No gol, Fabrício, futuro goleiro do Internacional. Ian Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Maicon. Igor Fraga, Albert e Iago. Lá na frente, Bill, Xandinho e Carlinhos, que fechou com o Flamengo. A missão de Carlos Vitor é muito difícil. Só que no futebol não existe impossível. Tite está bem próximo de conquistar o primeiro grande título à frente do Fla. Vermelho e preto ou laranja? Qual cor vai ficar o Rio de Janeiro no domingo? E aí, Dedê, depois de um 3-0, fica a missão quase impossível para o Nova Iguaçu. E a gente vê um Flamengo que agora sim está se dividindo entre uma decisão, mas fez muito bem a sua parte na primeira partida. Chega com uma vantagem que é gigantesca e o Flamengo tem tudo não só para administrar, mas como vencer outra vez. Não tenha dúvida e até convencendo, até fazendo um bom futebol, que às vezes entrar com um resultado da forma que o Flamengo tá indo para essa final, joga mais tranquilo e às vezes fica mais aflorada a qualidade técnica. Aí no meio disso tudo, essa briga, né, Mauro, entre Braz e Landim, que está sendo noticiada, né, a informação do Diogo Dantas através do Globo, que o Braz não gostou, né, do que disse o Landim, e a gente já vem acompanhando, vem virando até uma novela, né, um fala aqui, outro fala lá, aí vaza uma mensagem do Landim num grupo de apoiadores, falando sobre o Gabigol. Você tem alguma informação sobre essa briga aí entre Braz e Landim? E o caso Gabigol, né? A gente aguardando também mais atualizações, Mauro César. Eu não diria que tem uma briga entre Braz e Landim. Duvido que eles briguem. Na verdade, essa informação a gente trouxe no ano passado, né? Em outubro eu trouxe a informação que o Departamento de Futebol, então é o Marcos Braz, claro, né? Negociava a renovação de contrato com o Gabriel por 4 anos. Seria então esse ano que ele ainda tem contrato mais 4, com aumento de salário, luvas e tudo que teria direito, né? Mesmo em péssima fase e sendo um reserva já naquele momento, barrado pelo Vitor Pereira na final carioca no primeiro jogo, barrado pelo Sampaoli e barrado pelo Tite. No caso, nem barrado. O Tite já encontrou o Gabriel na reserva e o manteve ali ao assumir o comando da equipe no ano passado. A repercussão foi péssima e depois, em novembro, eu trouxe informação que o presidente do Flamengo não iria assinar, concordar com essa renovação de contrato. Esse assunto ficou em banho-maria, agora voltou, porque no domingo o Landim deu uma entrevista na CBN e esse assunto foi abordado e depois vazou aí uma mensagem de WhatsApp na qual ele diz que vai tratar o Gabriel mais ou menos como foi o caso do Everton Ribeiro. Final de contrato, faz uma proposta, o jogador aceita ou não aceita. Bem, fala um tanto em profissionalismo, eu acho que é assim que funciona o profissionalismo, não? Você tem um jogador de futebol, desse jogador chegando no final de contrato, o clube faz uma proposta. O camarada aceita ou não aceita, ou ele apresenta uma contraproposta. Se houver acordo, o jogador continua no clube. Se não existir acordo, o jogador pode jogar em outro clube. Ponto. É isso. Então, se o Gabriel pedir o CT do Flamengo, tem que dar para ele. Se ele pedir o salário, o salário do Oscar lá na China, que é um dos maiores do mundo, o Flamengo tem que se virar e pagar para ele. O Flamengo tem que fazer tudo que o Gabriel quiser. Não importa se ele está jogando bem, não importa se ele está punido, não importa nada. Não é assim que funciona. Isso não combina com o discurso dos que pedem profissionalismo. Querer profissionalismo, então, relação profissional é assim. Quando o profissional vai bem, em qualquer área, ele tem... Qualquer empresa, o cara trabalha bem, se destaca, se ele não for sacaneado pelo chefe, ele vai ser promovido, ele vai ganhar um aumento. Esse cara é muito bom, né? É um dos melhores que a gente tem aqui, vai ser promovido. Então, assim, se o cara está indo bem, ele vai ganhar mais. Se o cara está indo mal, ele... Digo que ele vai ser demitido, mas ele não vai, né? Por que você pede um aumento se você está trabalhando mal? Ô, chefe, preciso ganhar mais aqui. Pô, seu trabalho está péssimo, você não está fazendo nada direito. Pô, volta a trabalhar bem para tentar justificar um aumento para você. É assim que funciona, gente. No futebol não é diferente. O cara vai renovar um contrato. Eu sempre cito o caso do Bruno Henrique, porque é um bom paralelo. Os dois chegaram quase que juntos ao Flamengo, o Gabriel emprestado na época, né? O Bruno Henrique jogou tanto em 2019 que ao final do ano o Flamengo fez um novo contrato, colocou o Bruno num patamar dos maiores salários, junto com a Arrascaeta, Gabigol e outros ali e tal, os maiores salários do clube, né? E aumentou a multa, evidentemente, prorrogou o contrato dele, que só terminou agora do ano passado, quando foi renovado. Então, assim, se o cara vai bem, se o Gabriel estivesse comendo a bola, ninguém discutiria isso, gente.
O Flamengo ia chegar num acordo com ele, pagar um belíssimo salário, já paga, né? Pagaria até mais, e continuariam todos felizes. Sim. Mas o cara não está jogando bem. E agora ele está suspenso. A informação, na verdade, quem trouxe primeiro foi o Eric Faria, lá no Sport TV, né? Dizendo que pegou mal no departamento de futebol essa declaração, mesmo tendo sido um WhatsApp, né? E mais um pouquinho ali do que ele falou na CBN, do Landim. Eu penso o seguinte, gente, se o departamento de futebol não gostou, azar do departamento de futebol. Porque eu poderia fazer aqui, eu já fiz e faço várias críticas ao Landim em determinadas situações, em posições que ele toma. Mas se ele autorizou a renovar o contrato naquelas bases com o Gabriel em péssima fase, ele errou. E se ele depois voltou atrás, e voltou atrás sim, porque foi pressionado por parte da torcida que começou a espernear, que tem os gabizetes que querem que o Gabriel tenha tudo, né? E temos outros que são Flamengo, antes de torcer pelo Gabriel. E esses que são Flamengo primeiro, eles falam, peraí, não, o jogador não está jogando bem, que história é essa? Não é assim também. Então se divide a torcida. Não sei qual o percentual para que lado, mas é uma clara divisão. E houve pressões dentro do clube. Inclusive teve gente da diretoria que falou, olha, se renovar assim eu estou fora, isso é um absurdo. O Landim foi pressionado, sim. Ele errou e depois corrigiu. Se ele deu a palavra dele, o problema dele é com o Marcos Braz. Eles que sim, a palavra deles, eles é que se virem. O interesse tem que ser do clube. Cabe ao presidente defender os interesses do clube. E nesse momento, renovar um contrato do Gabriel da maneira que estava sendo desenhado no passado seria algo totalmente injustificável. Ele é que tem que voltar a jogar bem, ele que tem que voltar a entregar. E não ficar flertando com o Corinthians lá no Podpah, com a torcida do Corinthians, mandando beijo pro técnico do São Paulo depois de perder um jogo decisivo no Maracanã, e depois reafirmar que faria tudo novamente, quando foi finalmente perder o título aqui no Morumbi, com o São Paulo com um time muito inferior ao dele. Né? E aí tem, mas se ele foi embora, o Flamengo perdeu o Gabriel. Eu vou repetir a pergunta que eu já fiz aqui, se o Gabriel perdeu o Flamengo. Quem era o Gabriel antes do Flamengo? Era uma promessa do Santos que foi para a Europa e não deu em nada. Quem colocou o Jorge Jesus para potencializar seu futebol foi o Flamengo. Quem colocou ao lado dele Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Rafinha, Rodrigo Caio, Diego Ribas, aqueles caras todos que jogaram com ele em 2019? Foi o Flamengo. Quem colocou ele com o Pedro para fazer uma grande dupla campeã da Libertadores 2022, quando ele jogou muito bem e fez o gol do título e o Pedro foi artilheiro? Foi o Flamengo. Ele pode jogar onde ele quiser. Ele pode ir para o Corinthians. Tudo bem, ele pode ir para o Corinthians. O que vai acontecer? Vai ter uma grande festa quando ele chegar. Agora, jogou bem? Da palma, né? Jogou mal, a torcida vai reclamar, porque ele vai ter que conquistar essa torcida. Então, ele tem que reconquistar o espaço dele no Flamengo. É muito claro isso, gente. E isso, na minha opinião, é ver as coisas de forma profissional. O que eu vejo é uma grande contradição do clamor por profissionalismo no futebol do Flamengo, que muitas vezes vem acompanhado da hashtag Fora Marcos Braz, e agora, não, mas o futebol, o departamento de futebol é encabeçado pelo Marcos Braz, não gostou. Azar do departamento de futebol, que ia fazendo uma renovação maluca, não tem sentido. Tem o menor cabimento. E agora o cara está punido, gente. Ele está suspenso. Essa discussão nem faz sentido. Primeiro tem que resolver a vida dele lá no Tribunal Arbitral do Esporte, ver se ele consegue eliminar essa punição para poder voltar a jogar. Nesse momento, ele está punido, só pode voltar a jogar daqui a aproximadamente um ano. Um ano. E aí o contrato dele pode ser prorrogado. E a informação que eu obtive, falei acho que isso aqui na terça-feira, vou reafirmar, foi que se de fato não tiver efeito suspensivo e ele não conseguir se livrar da punição, o Flamengo deve suspender o seu contrato, que pode ser prorrogado ao final, e aí ele para até de receber, porque, para quem não sabe, o Gabriel não está proibido de jogar futebol, ele está proibido de exercer qualquer atividade de jogador profissional. Isso significa que ele não pode ir ao CT do Flamengo treinar. Ele pode ir lá tomar cafezinho, bater papo com a moça do café, com os demais jogadores do elenco, pode até almoçar com eles, pode fazer o que ele quiser. Agora, botar o fardamento para treinar, ele não pode. Ele não pode. Se ele vai lá e treina e aparece uma foto dele treinando, ele pode se complicar mais ainda. Ele pode treinar em outro lugar, numa academia, na praia, no centro de treinamento do Zico, ele pode treinar. É um atleta mantendo a forma. Mas no clube que o tem sob contrato, caracterizando o exercício do trabalho de um jogador profissional, ele não pode. Então, isso significa que, gente, é uma punição muito severa, muito dura. Ele se meteu num problema monstruoso, a troco de nada. E é isso que tem que ser discutido. Porque, nesse momento, ele prejudica o Flamengo. Então, é isso. Eu acho até que ele não pode... ele não pode nem comemorar o título carioca domingo. O Flamengo confirmando a conquista. Acho que, se não estou enganado, não pode, que seria, né? A mesma coisa, ele entrar em campo ali com os amigos, que ele participou da campanha. É uma punição muito severa. Ele arrumou um problema, assim, que
Eu nunca vou entender por que o cara faz um negócio desse.